Boa noite. O que mais me agradou foi a disposição para competir dos atletas, né? Não desistiram nunca, lutamos até o final. Tivemos inúmeras dificuldades dentro do jogo, o adversário fez uma grande partida. Um adversário que estava descansado, né? Semana toda focado só nesse jogo. E vocês vão me ouvir falar muitas vezes sobre esse tema aqui nessa coletiva, que nosso time jogou aí com menos de 72 horas. Fizemos um jogo no extremo nordeste aí, né, em Fortaleza contra o Palmeiras, né, no calor. Atravessamos o Brasil com menos de 72 horas jogando contra um adversário direto aí dentro da competição. Um jogo duro, abaixo de chuva, o campo pesado. Então a nossa equipe, por mais que tenha tentado refrescar alguns jogadores, sentiu bastante esse ritmo, essa sequência. Então o que mais me agradou foi a disposição dos atletas, o comprometimento, o empenho deles, que nunca falta. Boa noite, Thiago Nunes. Wilson Medeiros, Portal Torcida K. Thiago, o Ceará veio com uma escalação um tanto quanto diferente nessa primeira etapa, principalmente a questão dos três volantes, o Lima um pouco mais recuado ali jogando centralizado, e o fato é que a equipe não conseguiu render, fez um primeiro tempo sofrível, praticamente inexistiu nos primeiros 45 minutos. Na segunda etapa você corrigiu a situação, colocando o Jorginho e o Gabriel Dias, e o time equilibrou a partida, teve até chances de sair com a vitória em alguns lances. Queria que você falasse um pouco sobre essa escalação inicial. O que é que você pensou para a equipe, principalmente essa questão dos três volantes, o Lima jogando um pouco mais centralizado? Qual foi o desenho que você fez para a equipe nesse primeiro tempo com a escalação inicial? E eu queria que você falasse também sobre as mudanças. O que você começou a montar no segundo tempo, que o Ceará mudou com outra postura? Muito obrigado. Olha, realmente a nossa equipe não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Eu não tenho o hábito de adjetivar, né, a nossa atuação da maneira que você adjetivou. Entendo, né, que você tem a passionalidade do torcedor, mas eu não posso encarar dessa maneira. Eu tenho outros pontos que talvez não sejam, né, visíveis a todo mundo, que eu valorizo, que é o empenho, o dia a dia, sabe, e o espírito de luta dos atletas. Da mesma maneira como o Lima não iniciou centralizado o jogo, né? Ele iniciou na posição que ele joga sempre, um pouco mais aberto, jogando pelo lado esquerdo, vindo para dentro. Nós centralizamos mais um primeiro volante, a ideia era ter um pouco mais de consistência no meio campo, mais jogadores com potencial de marcação, tentando buscar um pouco mais o contra-ataque, né? Um jogo mais de velocidade nas transições. E o adversário não superou o primeiro tempo, né? Ainda dentro do primeiro tempo a gente mudou um pouquinho, passou, né, aí sim centralizar o Lima, adiantou um pouco mais para ficar mais próximo do Kleber, para tentar reorganizar a nossa equipe. Já melhoramos um pouco dentro do próprio time, dentro do próprio jogo, mas aí o segundo tempo com as mudanças foi para colocar jogadores mais frescos, que a gente tivesse um pouco mais de aproximação para ficar mais tempo com a bola também, não ficar tanto tempo defendendo. Tivemos algumas oportunidades, o segundo tempo foi mais equilibrado que o primeiro, lógico que é distante do que nós já apresentamos em outras oportunidades, mas eu valorizo outros aspectos, né, como o espírito de luta, a disposição dos jogadores, que nos levaram a ter esse um ponto, que não é o que a gente veio buscar, a gente veio buscar 3, mas que há de ser valorizado pelas circunstâncias que atravessamos. Boa noite, Thiago Nunes, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, Avenida 810. A que se deu a participação tão ruim da tua equipe hoje, tanto no primeiro tempo, quando não conseguiu forçar que o adversário tivesse algum problema com a tua equipe, principalmente no teu sistema de meio campo para o ataque, e no segundo tempo em que teu time também acabou sofrendo muito. Teve até algumas oportunidades na segunda etapa, mas não conseguiu concretizá-las em gol. Eu te pergunto, por que o teu time hoje foi tão ruim na partida, no geral na partida contra a equipe do Juventude? Como falei anteriormente, a gente não apresentou uma grande atuação realmente, mas a disposição não faltou, né? Eu já falei também na minha fala, já mencionei na fala inicial, a preocupação com a recuperação. É impossível você repetir os atletas, ainda mais nessa sequência de jogos. Com menos de 72 horas jogamos, né, na capital do Ceará e atravessamos o Brasil para jogar agora no extremo sul, né, com uma logística difícil. O Ceará está sendo extremamente prejudicado nesse contexto das recuperações e atrasos dos jogos. Já temos uma próxima partida aí contra o Bahia, que é um tradicional adversário. A equipe do Juventude estava fresca fisicamente, teve a semana toda se preparando exclusivamente para esse jogo. A gente poderia ter apresentado o melhor futebol, sim, mas tivemos fatores também que atrapalharam o nosso desenvolvimento, atrapalharam o nosso melhor futebol. O primeiro tempo foi realmente difícil, o segundo tempo nós equilibramos, penso que o segundo tempo foi mais parelho
E aí poderíamos inclusive ter, né, tido a vitória numa situação ou outra, mas o resultado acabou, né, ficando de bom tamanho por tudo que a gente apresentou dentro do contexto do jogo. Boa noite, Thiago Nunes, aqui é André Almeida, do Sistema Verdes Mares, Diário do Nordeste. Esse duelo contra o Juventude, um confronto direto, foi o primeiro, né, de uma série de 2 confrontos diretos que o Ceará terá. O próximo jogo é contra o Bahia, já na quarta-feira. E a postura do time no primeiro tempo chamou muita atenção. Um Ceará que não conseguia ter a bola, não conseguia trocar 5, 6 passes, não chegou no campo de ataque, terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização sequer e só conseguiu inclusive ter o primeiro chute ao gol aos 16 minutos do segundo tempo. Queria que você avaliasse, o Ceará melhorou no segundo tempo com as mudanças inclusive, né? Vale destacar isso, e aí teve oportunidade de vencer o jogo, mas acabou pecando na finalização. Mas queria que você avaliasse, no geral, a atuação da sua equipe, a postura em um confronto direto contra um adversário que está brigando ali na parte de baixo da tabela. Não seria, na sua percepção, um jogo que o Ceará deveria entrar encarando assim mais como uma final, com uma postura mais ativa, um time com mais imposição, que buscasse ser mais protagonista, ao invés de ver o adversário ter 13 finalizações no primeiro tempo e não conseguir dar nenhum chute no gol? E você imagina que será possível mudar essa postura para o jogo contra o Bahia, que é uma outra decisão, um outro jogo encarado como um outro confronto direto e extremamente importante? Muito obrigado, boa noite. Por nada, na verdade isso não é uma pergunta, é uma análise, né? Então você só quer que eu ratifique o que você já analisou, né? Eu já falei anteriormente que poderíamos ter apresentado sim um futebol melhor e fico feliz em responder todas as perguntas com o maior prazer, né? Maior humildade. E é importante referir uma vez mais, né? A ideia do primeiro tempo era assim, uma equipe um pouquinho mais forte fisicamente para competir. Sabíamos que ia enfrentar um adversário direto, né? Entramos com toda a disposição mental, física para tentar fazer um bom jogo, só que existem momentos que o adversário é melhor que a gente. E aconteceu isso, o adversário nos superou. E se fosse tão simples só, somar 1 mais 1 é 2, né? Mas muitas vezes você conta com circunstâncias que referem ao ser humano. O ser humano tem variantes que não são controláveis. E eu tenho muito cuidado em proteger o nosso elenco, proteger o nosso trabalho, proteger o nosso grupo. Eu sei que o torcedor do Ceará não está feliz, está insatisfeito, não só pela campanha, que tinha uma expectativa muito maior, né, de competir em outro patamar dentro da competição, né, e também pelo momento que o nosso rival passa. Eu sei que isso atrapalha também a questão do nosso torcedor, mas a gente tem que ter os pés no chão, saber que nós temos um grupo competitivo que tem condições sim de buscar os objetivos que foram traçados pela direção. Temos muito que evoluir, muito que melhorar em vários aspectos, principalmente sim na nossa mentalidade, mas especificamente hoje, com menos de 72 horas de recuperação, com toda a logística que a gente teve, com a dificuldade da sobrecarga dos jogos, jogadores, né, por exemplo, que fisicamente sempre se destacaram. Você pega o Fernando Sobral, nunca tinha tido uma cãibra dentro do jogo, e o jogo passado ele pediu para sair com cãibras, devido à sequência dos jogos, né, o cansaço físico, o quanto ele se doa para a partida. Hoje eu acabei também tirando muito por esse aspecto, né? Algumas substituições são físicas, para tentar dar um frescor maior para a equipe, né? E no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar mais, conseguiu sim ter um pouco mais de posse de bola, entramos com o espírito para decidir uma final, mas o adversário em boa parte do jogo foi melhor que a gente conseguiu se defender também em outros momentos, e por isso que um ponto tem que ser valorizado. Mais uma vez, De Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810, Thiago Nunes. Em relação às alterações, né? A saída do Fernando Sobral para a entrada do Jorginho, a saída do Igor foi por precaução, ele já tinha cartão amarelo. Queria que você explicasse essas duas mudanças que você fez para iniciar o segundo tempo. Obrigado. São dois jogadores que vêm na sequência dos jogos, né? Fisicamente deram o seu melhor, mas chega um momento que acaba sentindo um pouco a sequência dos jogos. O Igor especificamente já tinha o cartão amarelo também, poderia, né, trazer um problema para nós na sequência. O Fernando foi uma questão realmente de tentar colocar um jogador mais fresco fisicamente, um jogador que nos desse um pouco mais de retenção de bola, já que nós não estávamos conseguindo fazer uma troca de passe tão qualificada. O Marlon estava um pouco mais inteiro no jogo fisicamente, foi por isso também da manutenção dele e o Fabinho. O Fabinho também vinha mais descansado. Então a escalação e as trocas passam muito por isso também, por esse contexto que às vezes foge do ideal, foge do que a gente mais se adapta ou mais gosta de fazer, pensando estrategicamente a cada jogo. Hoje o adversário, como eu falei, já acabou em alguns momentos tendo mais vantagem que a gente, e nós temos que valorizar o ponto conquistado. Danilo Queiroz, futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Thiago Nunes. Eu queria que
você falasse para mim, por favor, sobre a mudança da questão de como o Ceará jogou contra o Palmeiras, criando muitas oportunidades o jogo inteiro, e o que foi a partida contra o Juventude, onde o adversário esteve mais na área do Ceará, mais próximo do Ceará. Queria que você falasse sobre a alteração de jogo para jogo e por que isso aconteceu, Thiago. Tem questões, primeiro, que dizem respeito ao adversário, né? Nós temos uma questão cultural de dentro e fora de casa, que é algo que nós podemos evoluir mentalmente, né? Para conseguir sermos, sim, mais fortes dentro de casa, mais fortes fora de casa do que mesmo até dentro, onde os jogos são mais apertados, mais difíceis, onde a gente tem a necessidade de sair para atacar o adversário. Mas, mais uma vez, né? A sequência dos jogos, o momento que a gente teve aí de um jogo menos de 72 horas atrás, no outro lado do Brasil, sabe, a dificuldade na recuperação dos atletas, somado consequentemente com o adversário que teve uma semana toda para se preparar, né, estava muito fresco fisicamente, mentalmente estava mais inteiro que a gente dentro do campo em alguns momentos. Isso foram todos os atributos que ajudaram para que a gente tivesse tido uma diferença de atuação tão gritante. Agora, há de se trabalhar, a gente vai ter um dia a mais de recuperação para o jogo contra o Bahia. Vamos torcer que a gente possa equilibrar mais a nossa equipe e fazer uma atuação melhor contra o nosso rival lá da região Nordeste. Jangadeiro. Thiago Nunes, eu queria que você falasse, se fosse possível, das alterações para o início da partida. Em relação ao time que jogou contra o Palmeiras, nós conversamos no final, foi uma das minhas perguntas para você, e você falou o quanto estava feliz com a forma como a equipe do Ceará jogou e o quanto ela esteve perto de um bom resultado, embora tenha perdido para o Palmeiras. Mas aí, para a partida seguinte, você muda. Obviamente, você teve seus motivos. Se você puder detalhar algo disso para nós, eu te agradeço. Queria saber o porquê dessas alterações, se táticas, se técnicas, se questões físicas. A gente sabe que o Ceará vive uma maratona. Por favor, se você puder falar sobre isso, eu te agradeço. Quando a gente fala em questão física, ela não se representa só pelo esforço de correr sem a bola. Você perceba, né, a quantidade de ações técnicas que a nossa equipe errou hoje no primeiro tempo, é pelo cansaço, é pelo nível de prontidão do atleta para conseguir tomar uma decisão mais acertada dentro do campo. São todos fatores que contribuem, né, para a baixa da qualidade individual e coletiva do jogo. Então a ideia era sim fazer um jogo mais consistente no meio campo, jogar, né, um pouco mais no erro do adversário, até pela sequência dos jogos. Adotamos essa estratégia inicialmente. Depois tivemos que corrigir, né, em termos de plataforma, mudamos um pouquinho o sistema dentro do primeiro tempo ainda. Não tivemos sucesso e aí buscamos para o intervalo já colocar um outro jogador com mais retenção de bola, que foi no caso o Jorginho, para tentar ficarmos com a bola um pouco mais no ataque. Depois o Mendonça, para um jogador de mais de profundidade, para nos dar essa chegada também mais para o lado esquerdo. O Eric vem na sequência dos jogos, está um pouco sobrecarregado também nesse arranque das transições. Então, um somatório de fatores que fizeram com que a gente escolhesse essa estratégia para iniciar essa última partida. Mais uma vez, André Almeida, aqui do Sistema Verdes Mares, Diário do Nordeste. Thiago, o Ceará melhorou com as mudanças que você fez, tanto no intervalo como no decorrer do segundo tempo. Mas queria que você explicasse uma substituição específica, não só a entrada do Jorginho, mas o motivo da saída do Fernando Sobral. Um jogador de muita intensidade na marcação, primeiro volante de muita pegada, muita força física, e você acabou optando por deixar o Fabinho e o Marlon em campo. Qual o motivo de ter tirado o Fernando Sobral naquele momento? Obrigado. Existem atletas que eu sei que o torcedor, né, tem um carinho muito especial, no caso o Fernando, é um grande atleta, um grande jogador, identificado com a torcida do Ceará. Mas nós temos que entender que ninguém é super-homem, né? Tem uma sequência de jogos, parte física pesa, né? A questão técnica muitas vezes fica prejudicada por essa questão, né, física. Como eu falei já anteriormente, no último jogo, acho que foi a primeira vez que o Fernando sai de campo pedindo para ser substituído, com câimbras, tamanho esforço físico e a sequência dos jogos que tem sido feito. Então há de se ter esse cuidado, a gente recuperar os atletas. Chega momentos que a gente tem que substituir os atletas para dar um frescor maior à equipe, para que a gente possa dar uma renovada na energia, buscar atletas que possam entrar com novo vigor e principalmente manter a qualidade, aumentar e melhorar a qualidade da equipe. Foi o que a gente tentou fazer.